Olá, que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E como sempre nas pregações que nós fazemos na Igreja Nação de Deus, nós sempre focamos a fé, porque Deus falou que sem fé é impossível agradá-lo. Então a fé é a coisa mais importante, humanamente falando, que nós temos para nos aproximar de Deus, para chegar mais próximo de Deus. Porque sem a fé não tem como. Não existe outro caminho para chegar até a Deus se não for através da fé, e a fé em Cristo Jesus. Mas, bispo, as pessoas não chegam a Deus na hora da luta, do sacrifício? Sim, eu quando estava passando por dificuldade, claro que eu busquei a Deus, mas ao ter o encontro com a palavra de Deus, né, com a presença do Espírito Santo, ali houve uma ação de fé minha para chamar a atenção de Deus. Porque quando eu fui para a igreja, eu fui porque eu estava passando por uma dificuldade muito grande, problema de enfermidade, problema de vício, problemas conjugais e familiares, e houve uma necessidade de resolver aqueles problemas, só que eu não sabia como. E quando me disseram que o Senhor Jesus poderia mudar essa situação, então eu fui para a igreja e lá ouvi a palavra, e em cima daquela palavra que eu ouvi, eu então determinei em praticar aquilo que estava sendo dito. Então, a fé é assim que funciona, é quando você põe ela em prática. E eu botei a fé em prática. Eu botei a fé em prática. E essa fé agradou a Deus. Agradou a Deus de uma forma que Ele tocou na minha vida, foi me libertando, foi me dando força das situações. Eu fui fugindo da aparência do mal, porque o querer do homem, o realizar de Deus, né? Então houve um querer meu de sair daquela situação que eu estava vivendo, e com isso Deus foi se manifestando dia após dia, através da minha entrega, através da minha dedicação, né? Ele foi se apresentando a minha vida e foi me libertando, né? Me dando força para me libertar das drogas, dos vícios, né? Daquela ação espiritual maligna, que era ódio, que era mágoa, que era desejo de morte, de matar, de brigar, de fazer tudo errado. Deus então foi me libertando disso por causa da fé que eu depositei na palavra que eu tinha ouvido. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu estava ali passando aquelas dificuldades todas. E essa palavra é para você hoje que está ouvindo essa mensagem. Não há ação de Deus sem que haja uma ação nossa. Tem que ter ação nossa, tem que ter uma atitude nossa, de querer, de lutar, de perseverar, né, de usar a fé. E essa atitude, ela é que faz com que a mão de Deus venha se mover sobre a vida daqueles que estão agindo. Então, a fé é isso, a fé é uma ação, é uma atitude que nós tomamos em cima da palavra de Deus, que nós cremos que através disso, né, mudaria a nossa vida. Muito legal isso, né? Quando a pessoa acredita, né, quando ela realmente está disposta, ela toma essa atitude de fé e ela vê resultado. Hoje a minha vida é um exemplo disso. Mas Deus, na verdade, Ele não quer mudar só a vida de uma pessoa. Ele quer salvá-la. O maior propósito de Deus não é restaurar um casamento, não é restaurar uma vida financeira, não é restaurar uma saúde. O maior propósito de Deus é salvar uma vida. Salvar uma vida. É salvar, é libertar a pessoa de um espírito maligno e levar ela à salvação. Claro que Deus, Ele quer abençoar, Ele quer
prosperar. Ele fala isso, né? Que nós comeríamos o melhor da terra, que ele nos abençoaria a nossa casa, abençoaria a nossa vida, nos daria saúde, porque ele mesmo disse que levou sobre todas as nossas enfermidades, sobre as pisaduras dele nos sarou. Bom, eu sei que Deus quer tudo isso, mas o que eu quero deixar ressaltado nessa mensagem é que o maior propósito de Deus é a nossa salvação. Se a pessoa não entende isso, ela só vai querer buscar a Deus por sua necessidade. E aí nunca vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, eu tive um encontro com Deus, né? Eu cheguei na igreja e não tinha noção de o que era buscar o reino dos céus, eu não tinha noção do que era ser próspero, né? Eu não tinha noção de nada disso, nem da palavra de Deus. E quando eu cheguei na casa de Deus, eu cheguei sedento por ter uma paz. Eu queria ter paz na minha vida, eu queria ter sossego, eu queria que houvesse alguma coisa que me tirasse o fardo que eu estava carregando. Eu não dormia direito, né? Como eu disse, eu me viciava para poder sair daquela situação que eu vivia. E quando eu cheguei na igreja, eu busquei paz. Então eu fui buscar alguma coisa. Todas as pessoas que vêm na igreja, ela busca alguma coisa. Ela busca uma situação, né, para o seu casamento, ou para a sua vida financeira, ou para a sua saúde. Ela sempre busca, né, em Deus uma solução para os seus problemas. Muito bem, mas na verdade é que Deus, Ele quer salvar. Ele vai até abençoar a vida financeira de uma pessoa, sim, porque o próprio Deus falou que aonde não há milagre, o povo se corrompe. Então Deus vai abençoar. Deus vai abençoar casamento, Deus vai abençoar a vida financeira, Deus vai abençoar a saúde, Deus vai trazer, né, as necessidades humanas, físicas, para que nós venhamos ver, né, que Deus existe. A pessoa, né, a maioria das pessoas diz assim: poxa, Deus fez isso na minha vida, realmente Ele existe. Não é assim que funciona? Muito bem. Mas o que eu quero falar aqui, meu irmão, minha irmã, para você que já conhece a palavra, para você que já é pastor, já é um obreiro, já é um membro da igreja, ou talvez você que seja desviado, ou que você está agora ouvindo pela primeira vez a palavra. O maior propósito de Deus é salvar, é trazer salvação. Salvar. Por quê? Porque o maior propósito de Deus é esse? Porque essas coisas que nós conquistamos aqui, casa, carro, casamento, filho, seja o que for, tudo vai ficar por aí, porque a gente morreu, não leva nada disso. Mas a vida eterna, ela está em cima da entrega que nós fazemos total a Deus das nossas vidas. Então, por isso é mais importante a pessoa que já tem o conhecimento de Deus buscar pela sua vida espiritual. Aí entra a palavra, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Servir a Deus não é simplesmente a pessoa dizer que serve a Deus, ou que está na igreja, ou que é um pastor, ou que é um bispo, ou que é um obreiro, ou que é um membro. Não, servir a Deus está na entrega. Eu posso não ser nada dentro da igreja, não ter nenhum título dentro da igreja, mas se a minha vida está no altar, se eu cumpro com as minhas obrigações como cristão, né, cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que a palavra diz, então eu estou próximo de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não está simplesmente estar na igreja ou ter título, né? Porque isso não quer dizer que a pessoa seja de Deus. O que mostra que a pessoa é de Deus é quando ela faz de fato a vontade do Senhor. Por isso ele disse: entregue teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Então, quando nós entregamos a nossa vida no altar de Deus e confiamos, apesar de tudo que possa nos acontecer, porque na vida tereis provações, tribulações, mas ele disse para a gente ter bom ânimo. Então quer dizer que por eu ser um cristão, ou ser um bispo, ou ser um pastor, ou ser um obreiro, ser um membro da igreja, que eu não vou passar por alguma dificuldade. Esse é o grande erro das pessoas. Acha que, eu estou na igreja, eu sou um pastor, o que as pessoas vão falar se eu passar por dificuldade? Que se dane que elas vão falar. Por quê? Porque
não quer dizer que eu seja cristão, que eu estou livre de qualquer coisa. Não é assim, não funciona desse jeito. Nós vemos que os profetas passaram por lutas, tiveram momentos difíceis, foram presos, foram perseguidos, mas por eles se manterem na fé, por eles continuarem firmes na fé, houve uma manifestação de Deus na vida deles. Por quê? Porque eles priorizaram buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E com isso, as outras coisas vieram sobre eles. Então, é importante para você que está assistindo essa pregação, é importante você entender que não é porque nós somos cristãos, que temos a nossa vida no altar, que não vamos passar por lutas. Vamos sim. Daniel orava 3 vezes ao dia, se santificava e via a luta. Vejo, mas, como diz a Bíblia, aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. Satanás não pôde tocar na vida de Daniel, na vida de Elias, na vida de Eliseu, na vida do Senhor Jesus. Passaram por luta, passaram por problemas sérios, mas Deus o livrou de todas. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos mais que vencedores em todas as coisas, quer dizer, em todas as lutas, batalhas, seja o que for, nós vamos ser mais do que vencedor. Diga amém e diga graças a Deus. Então, o grande problema hoje, isso eu tenho escutado muito das pessoas, tenho orientado as pessoas na fé, é que por que as pessoas saem? Por que elas desanimam? Igual uma pessoa me perguntou, bispo, poxa, mas eu sou isso na igreja, eu sou aquilo na igreja, poxa, e só vem luta, só vem provação. Eu falei, quando a pessoa é de Deus, quando ela está no altar de Deus, que ela realmente faz a vontade de Deus, não quer dizer com isso que ela não vai passar pela luta. Ela vai passar, mas ela vai vencer. Por isso a Bíblia diz, passarás, passará, mas não ficará, não será atingido, não tem como. Não tem como. Então eu falei para essa pessoa, o maior problema está em que você se baseia? No seu status, na sua posição ou na sua entrega no altar? Porque se você se baseia ou se alicerça na sua entrega, naquilo que você faz no altar, então você pode passar por luta, mas não vai ser derrotado. Cairão 1000, 10.000, mas você não será atingido. A maior preocupação de Deus é com a nossa vida espiritual. As pessoas buscam sobre a sua vida financeira? Sim, nós ensinamos. Sim, ensinamos. Luta pela sua vida financeira, luta pela sua família, pelo seu filho, pelo seu casamento, pela sua saúde. Tem que lutar, é isso mesmo, porque está escrito, que nós seremos mais que vencedores, então vamos lutar. Isso é ação de fé. Isso é atitude de fé. Tem que lutar. Mas primeiro, a Igreja Nação sempre ensina isso. Você tem que buscar pela sua vida espiritual. Não adianta. Se você não busca pela sua vida espiritual, se você não se enche do Espírito Santo, quando vier as lutas, as provações, a dificuldade, a pessoa não vai suportar. O próprio Senhor Jesus falou disso. O Senhor Jesus disse que aqueles que são nascidos de Deus, esses vencem. Então quem não é nascido não vai vencer. Não é nascido aqueles que estão na igreja, que foi batizado, que tem título de pastor, tem título de bispo. Não. Os nascidos são aqueles que fazem a vontade, que fogem da aparência do mal. E que apesar das lutas, da dificuldade, eles permanecem fiel. Eles não desistem. Eles sabem que Deus vai fazer um milagre na vida deles. E esses são os verdadeiros nascidos de Deus. E nós, na Igreja Nação de Deus, estamos numa campanha muito forte, onde nós falamos sobre Abraão. Abraão mostrou o quanto ele era nascido de Deus. Porque quando Deus provou Abraão, como diz lá em Gênesis 22, Deus faz prova de Abraão. Abraão mostrou para Deus o quanto ele era nascido do Espírito Santo. Porque Deus falou, Abraão, me dá teu filho. O que Abraão fez? Foi lá e depositou o filho dele no altar. Isso foi demonstração de quanto ele amava a Deus. Ele entrega a Isaac, que humanamente falando era o tudo, porque muita gente fala isso, meu filho é o tudo, minha filha é o tudo. O tudo para Abraão era Deus. O tudo para cada um de nós tem que ser o Senhor. Essa é a visão espiritual. Essa é a visão correta, porque quando a pessoa faz o tudo dela naquilo que é matéria,
ela vai se decepcionar, vai se entristecer, às vezes, né, entrar em depressão, angústia e pensar até em tirar sua vida. Mas quando ela faz do seu tudo o altar de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, aí ela vence. Abraão, ele disse para Deus, quando sacrifica Isaac, ele disse para Deus o seguinte: o Senhor é o meu tudo. O Senhor sim é o meu tudo. E o Senhor sim é que me importa ter. Eu não me importo ter Isaac. Isaac eu amo. É o filho que eu queria ter. Mas se é para entregar ele no seu altar, então eu entrego. Mas o que eu não posso perder é a sua presença. Por quê? Abraão entendia que tudo que ele tinha vinha de Deus. Então, se tudo que ele vinha de Deus, então ele tinha que se apegar a Deus. Essa é a visão espiritual. Essa é a visão espiritual. Em primeiro lugar, o reino dos céus. Hoje, muitas pessoas não têm essa visão. Mesmo dentro da igreja, mesmo sendo pastores, pregadores, não tem essa visão. O tudo delas é o que elas alcançam. Ah, eu alcancei ser um pastor, eu alcancei ser um bispo. Poxa, agora eu sou todo poderoso. Não é nada, ninguém é nada, nós somos porcaria. Sem Deus, disse o Senhor Jesus, sem a minha presença, não há vida. Então, nós temos que entender que a coisa mais importante para a nossa vida é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E Abraão, nessa mensagem, ele deixa isso claro. Ele chega para Deus e fala assim: tá aqui, Deus, é Isaac que o Senhor quer? Toma aqui, Isaac, porque o Senhor é tudo para mim. Abraão entendia que o Deus que deu Isaac a ele, que pediu Isaac a ele, poderia dar Isaac a ele de novo. Por isso que ele foi para o altar sem preocupação nenhuma. E é esse o propósito da campanha na igreja. Ninguém é obrigado, não. Mas se você está disposta a se lançar, então se lança por total. Se lança com força, se lança com o seu melhor, com o seu tudo. Apresenta a Deus a sua vida, dizendo para ele: o Senhor sim é a coisa mais importante. Muita gente não gosta quando a gente fala sobre campanha, sobre sacrifício, sobre oferta. Mas por quê? Porque o diabo, ele tem uma revolta muito grande nessa questão de sacrifício e oferta. Ele tem uma revolta, uma ira, porque o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fez isso no altar. Ele se deu em sacrifício. Ele mostrou que o sacrifício que se faz no altar tem resposta de Deus. Então Satanás se revolta. Ele não aceita quando a pessoa vem para o altar sacrificar, ofertar, dizimar. Ele não aceita, ele fica irado, porque isso traz favor de Deus para a vida da pessoa que está indo para o altar. Exemplo foi Abraão. Quando Abraão bota Isaac e desce o cutelo, o anjo segura. A Bíblia diz, no original, meu irmão, minha irmã, que o anjo teve que segurar a mão de Abraão. Porque ele desceu, o anjo segurou a mão dele. Porque Abraão ia sacrificar Isaac para agradar a Deus. Olha só que coisa forte. Quando ele desceu, o anjo segurou. Disse: Abraão, não toque nessa criança. Não toque. Você mostrou o quanto você me ama. Aí eu te pergunto, Deus não conhece o nosso coração? Não sabia quanto Abraão amava a Deus? Sim, mas precisava Abraão expressar a sua fé, lançar-se totalmente no altar. Não para Deus, mas sim para ele mesmo. E por isso que Deus se agradou. Abraão não ficou em palavras ou em pensamentos. Abraão foi para atitude. E olha, não tem testemunho maior do que atitude. Não tem testemunho maior do que aquilo que a pessoa faz. Porque palavra não testemunha ninguém. Palavra até pode abrilhantar alguma coisa, mas a ação da pessoa, o testemunho de vida, o que ela faz no altar é que realmente se torna valoroso na mão do Senhor. Então, nós estamos iniciando, domingo agora, essa campanha forte na igreja. Campanha forte na igreja. Tudo por tudo. Abraão disse: o Senhor é o meu tudo. E Deus então se deu tudo para Abraão. Chegar ao ponto de chamar Abraão de meu amigo.
E nós sabemos que a própria Bíblia diz que tem amigos que são mais achegados do que irmãos. Olha só. Deus chama Abraão de meu amigo. E não tem uma passagem bíblica que tem Deus chamando outro de meu amigo, a não ser Abraão. Mas também o que Abraão fez foi muito forte. Foi muito forte. E com isso, trouxe para a vida de Abraão as promessas de Deus. Para uma pessoa alcançar as promessas de Deus, não é ela ficar falando, orando, jejuando, chorando, lamentando ou dizendo que ama a Deus. Não é assim que se conquista. Se conquista indo para o altar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Abraão confiou quando deixou Isaac no altar. E se Deus não segura a mão de Abraão, ele tinha realmente sacrificado Isaac. Meu amigo, minha amiga. Você quer mudança na sua vida? Entregue seu caminho ao Senhor. Entrega. Venha para o altar, venha para esse propósito que nós estamos levantando na Igreja Nação de Deus, começar domingo agora, 9h30 da manhã e 7h30 da noite. Um propósito fortíssimo para pessoas que estão decididas. Ninguém é obrigado. Deus não obrigou Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, me dá Isaac, seu filho. Pronto, só foi isso. Só foi isso. Deus não chegou e falou: se tu não me dá, tu vai morrer, vou acabar com tudo, vou te deserdar. Não, Deus não fez isso. Deus chegou e falou assim: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Me dá Isaac em sacrifício. Meu Deus! Para Abraão, foi como se levasse uma facada no peito. Mas ele mostrou o amor que ele tinha por Deus, que valia muito mais do que qualquer coisa que ele tinha, até a própria vida. Abraão disse: Deus, o Senhor é a coisa mais importante para mim. O Senhor é o meu tudo. Eu não quero saber se o Senhor vai me dar carro, se o Senhor vai me dar casa, se o Senhor vai me dar dinheiro, se o Senhor vai me dar saúde. Eu não quero saber. Eu só quero que o Senhor me dê a sua presença. Só a tua presença. E aí Abraão lança tudo que ele tinha no altar. Abraão disse assim: tá aqui, ó. Esse aqui é o meu tudo. É a coisa mais importante. É minha vida, é minha força. Isaac é a força da minha velhice. Tá aqui, ó. Porque eu vejo o Senhor como a coisa mais importante da minha vida. E Deus então honrou Abraão. Venha para o altar, mas venha forte, sem medo, sem reserva. Abraão não teve reserva. Vou deixar isso aqui. Não, Abraão veio com tudo que ele tinha. Deus, quando sacrificou o Senhor Jesus, ele veio com tudo. E não é fácil não, porque o Senhor Jesus, no dia que ele sobe o monte Getsemane, ele orando disse: Senhor, se possível for, afaste de mim isso aqui. Não é fácil, o sacrifício não é fácil. Ele mexe com a nossa estrutura, ele mexe com os nossos alicerces. Ele não é fácil. Não é fácil sacrificar, não é fácil botar no altar o nosso melhor. Não é. O Senhor Jesus disse: Pai, se for possível. Ele sabia a luta, ele sabia o sacrifício que ia ser. Mas aí ele deixa claro: mas que seja a sua vontade. Então ele se esvazia de si para se encher de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Você que vai vir para o sacrifício, você que vai vir para essa campanha, se esvazia. Tira tudo que você tem e põe no altar e deixa Deus trabalhar na sua vida. Você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Aí entra as promessas. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar no seu coração e praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. Quais são as bênçãos que o Senhor tem para nós? Quer que eu te fale uma? Que tu serás cabeça e não cauda, estarás por cima e não por baixo. Uma dessas, já te dou logo de primeira mão. E que tu serás vencedor em tudo. E aonde você botar as plantas dos seus pés, Deus lhe dará. E que você comerá o melhor dessa terra. Está escrito. Para quem isso? Essas promessas é para quem? É para quem fica ali: oh meu Deus, e continua no erro? Continua fazendo tudo de errado? Ou aqueles que chega lá, os sansarrão, né, que acha que são os melhores, e porque Deus está falando. Não é para isso. É para aqueles que têm a vida no altar. Quer um exemplo bíblico? Eu dou logo exemplo bíblico. Chega vários homens no templo para ofertar a casa do Senhor. Chega lá para ofertar a casa de Deus. Deram o melhor. Veio uma mulher. Uma viúva. Pegou a moeda.
o alimento dela. Aquela moeda ali representava para ela um alimento de um ano. Era tudo dela. E ela botou no altar. E o Senhor Jesus disse, essa aí verdadeiramente deu o seu tudo. Deu para entender? O tudo é quando você tira tudo. Você fala assim, agora é só Deus na minha vida. Abraão falou isso. Tá aqui Deus. Isaac, ó, minha mulher já é velha, eu já sou velha. Agora mesmo que não dá mais negócio. Agora mesmo que não dá. Mas tá aqui, ó. Isaac tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Porque eu acredito que só o Senhor é Deus. Aí Deus, eu vou aqui usar uma analogia, né, minha. E Deus olhou para um lado, aí olhou para os anjos, olhou para o Senhor Jesus, olhou para os anjos, olhou para tudo quanto foi lugar, que estava ali vários anjos, e disse, agora não tem jeito, agora eu vou ter que responder esse homem. É. Amém? Quando você bota o seu melhor no altar, Deus entra com o melhor dele. E aí Deus tem que responder. Não adianta. O sacrifício, Deus tem que responder. Não por obrigação. Isso não é, eu não estou falando aqui que Deus tem que responder por obrigação. Não é isso não. É pelo cumprimento da palavra. Aqueles que dá, recebe. Aqueles que muito dá, muito recebe. Então, quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais o Senhor se entrega a nós. Quer mudar a sua vida? Quer arrebentar? Não quer ser esse que fica aí, que se diz cristão, que fica chorando pelos cantos, contando moedinha ou contando tristeza? Não quer ser desse? Então venha para o altar, mas venha firme, venha forte, venha com o seu melhor, venha com a sua força, venha com o seu tudo. Eu te garanto que Deus também vai fazer a mesma coisa na sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, está aí uma palavra poderosa para o seu coração. Servir a Deus não quer dizer que você não vai passar por luta, que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, nada disso. Servir a Deus quer dizer que você terá salvação, a vida eterna. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas, como eu já disse nesse vídeo. Então, ainda hoje, você que está afastado, volte, vem domingo na igreja, 9h30 da manhã, 7h30 da noite, chega lá, vem falar comigo que eu vou botar a mão na sua cabeça e vou determinar uma bênção na sua vida, você vai arrebentar em nome de Jesus. É isso mesmo. Você que nunca foi numa igreja evangélica, mas está aí assistindo esse vídeo, olha, venha fazer uma prova. Deus falou, faz prova de mim, né? Fazei prova de mim, disse o Senhor. Venha fazer uma prova de Deus. Eu te garanto, quando você pisar ali na igreja, nação de Deus, você vai sentir algo que você nunca sentiu na sua vida. Você vai sentir paz, você vai sentir a presença de Deus. E eu tenho certeza que essa dor que você está sentindo, de angústia, depressão, síndrome do pânico, problema no seu casamento, isso tudo Deus vai resolver na sua vida. Mas primeiro Ele quer tratar de você. Primeiro Deus trata da gente. Primeiro Ele trata da gente. Depois Ele trata das outras coisas. Porque não adianta Deus tratar das outras coisas e me deixar doente. Porque tudo que eu apanhar vai se estragar. Porque eu vou jogar fora, não vou saber cuidar. É ou não é verdade? Sim ou não? Então Deus vai primeiro tratar de você. Então venha nesse domingo ainda, não deixa passar. Nesse domingo, 9h30 da manhã e 7h30 da noite, na Igreja Nação de Deus, que fica aqui em Parada Modelo, Guapimirim, Parada Modelo, Rio de Janeiro. A gente está ali aos domingos, 9h30 da manhã e 7h30 da noite, abençoando a sua vida. E olha, venha, eu te garanto que Deus vai resolver esse problema. Tá certo? Que Deus te abençoe. Amém? Hoje é o dia do seu milagre, não foi à toa que você se conectou nessa mensagem. Deus quer falar contigo e Ele falou muito forte com você e agora está na hora de você tomar decisão. Independente se você já é cristão, se não é, não adianta. Se você está na igreja e não vê acontecer nada, é porque você não está indo para o altar como deveria ir. E hoje Deus te ensinou como você deve fazer. Abraão, ele por algum tempo estava acostumado, porque teve Isaac, aí se acostumou, né? Aí já assentou, aí já se estabilizou um pouco, e aí quando ele estava bem tranquilão, Deus veio e falou assim, Abraão, vamos lá filho, vamos lá, eu te prometi a terra prometida lá, não foi? Foi, eu te prometi ser pai de uma grande nação, não é? É, mas desse jeito aí não vai dar não, você tem que levantar daí e usar a sua fé. E chamou Abraão para onde? Para o altar. E é isso que hoje o Espírito Santo está fazendo com você, chamando você para o altar nesse domingo, para a sua vida ser transformada. Amém? Diga graças a Deus. Bispo, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém, que assim seja. E a gente sempre está trazendo uma mensagem para você, para abençoar a sua vida, tá certo? Então já está aí o convite feito para você, para que você venha sair dessa situação, a sua vida venha a ser transformada. Fique na paz,
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre.